Trouxe um assunto bastante interessante aqui para vocês. Já havia muito tempo que eu não ouvia isso, mas há uns 15 dias atrás uma pessoa me perguntou e eu achei interessante compartilhar. Foi uma aluna minha, perguntou se ela falou, é verdade que quando eu subo na bicicleta ergométrica, eu demoro 20 minutos primeiro para começar a queimar gordura? Quem aqui que já ouviu falar disso? Na minha época de adolescência, de academia, que eu ficava na busca constante pelo emagrecimento, também eu ouvia falar isso e os treinos eram super longos, né? Não tinha noção nenhuma de como que funcionava, educação física, fisiologia, nada disso, né? E aí eu pensava em ficar horas em cima da esteira. Então eu ia pra academia, fazia o treino da musculação e no final ficava lá na esteira mais 50, 60 minutos na esteira, levando em consideração que os primeiros 20 não valia de nada, que só depois de 20 minutos eu estaria de fato queimando gordura. Isso é um mito, tá? Isso não é verdade, mas por que rola esse assunto? As três fontes da bioenergética, que o que é? A bioenergética é o nosso corpo transformando o nosso alimento, que é o nosso combustível, em produção de energia, para a gente realizar as nossas atividades, nossas funções básicas de sobrevivência, né? O coração funcionar, o pulmão funcionar e tudo mais. E aí, a gente tem a fonte que é a aeróbica, né, que todo mundo conhece, onde há a presença do oxigênio. Quando a gente fala onde há a presença do oxigênio, gente, é lá na contração muscular, lá na produção da energia, lá dentro da célula. Se há a presença do oxigênio ou não. Então a gente já sabe que a atividade aeróbica é onde há a presença do oxigênio lá. E aí nós temos a anaeróbica, que não há a presença do oxigênio, e temos a lática e a alática. Uma produz o lactato e a outra, a produção não é superior à sua remoção. Então vamos lá. Quando a gente vai realizar uma atividade, a fonte primária de energia delas, a primeira do nosso consumo da comida, é a glicose, vulgo carboidrato. E depois a gente vai quebrar as moléculas de gordura, depois de utilizar o carboidrato. Por isso, algumas pessoas falavam, né, que a atividade aeróbica só vai queimar gordura depois de 20 minutos, porque antes disso ela estaria queimando o carboidrato. Então, vamos lá, é um ponto importante. Nas três vias da bioenergética, não existe em nenhuma das três uma que trabalhe exclusivamente sozinha, tá? Existe a fonte prioritária de determinado exercício, mas nenhum exercício utiliza apenas de uma fonte. Para começar, esse é o primeiro ponto. E quando a gente está realizando uma atividade moderada, que são as atividades aeróbicas, onde há a presença do oxigênio, que são as atividades que todo mundo quer fazer para perder gordura, né? Que são as esteiras, as bicicletas, né? As corridas e tal. Nessas atividades onde há a presença do oxigênio, elas são realizadas em intensidade moderada. A fonte prioritária do consumo, da quebra lá da molécula é da gordura. Quando a gente está realizando uma atividade em alta intensidade, que é quando ela ultrapassa o limiar anaeróbico, é aonde a produção do lactato é superior à remoção do lactato. Ocorre um déficit de oxigênio lá no músculo, por isso essa atividade não tem a presença do oxigênio na produção de energia. E essa é a diferença, tá? Mas ambas estão queimando gordura sim, então isso é um mito. Você pode ir lá fazer sua esteira, que assim que você subir nela, várias reações bioquímicas estão acontecendo no seu organismo, no seu metabolismo, que vão levar ao processo da queima de gordura, né, da oxidação de gordura. Então, quanto mais intensa é a atividade, mais aumenta esse déficit de oxigênio. Chega uma hora que você não suporta mais, que o lactato tá tão alto que o seu músculo começa a queimar mesmo, literalmente sua perna queima, sua perna incha. São essas atividades de intensidade mais alta. Lembrando que a intensidade da atividade vai ser de acordo com a capacidade do indivíduo, tá?
Então, exemplo, um indivíduo que é muito treinado, um atleta do alto rendimento, o lactato dele sobe muito mais devagar do que uma pessoa que é sedentária, vai lá para academia, você bota ela lá para fazer um treino rapidinho, ela vai fadigar muito mais rápido, tá? Então, seu déficit de oxigênio vai ser mais rápido, a fadiga dela vai ser mais rápido, e isso tudo é treinável, tá? Você consegue melhorar todas essas capacidades, todas elas são super importantes no processo de emagrecimento. Tem postagem aqui no meu feed falando do treino de alta intensidade, falando do treino aeróbico, mas se você acompanha só o seu frequencímetro, obviamente você vai ficar focado nas calorias e esquecer todo o resto do benefício. Por quê? Durante a atividade aeróbica gasta mais. Mas no pós-exercício, uma atividade intensa, você aumenta muito o consumo de oxigênio depois dessa atividade. Até 24 horas depois dessa atividade, que é o EPOC, é o consumo de oxigênio pós o exercício. Então, você precisa de treinar sim o aeróbico em intensidade moderada, mas você também tem que treinar em alta intensidade para você ter uma boa saúde e uma boa qualidade de vida também, né? Que eu foco muito nisso daí, nos benefícios, no bem-estar que vai trazer para sua vida a prática do exercício físico, ok? Então, abaixo do limiar de lactato, prioriza-se a queima de gordura. Acima do limiar de lactato, prioriza-se a queima dos carboidratos, da glicose. Beleza? Mas pode continuar treinando que esse lance de 20 minutos aí é papo furado, não existe isso, tá bom? Beijo pra vocês, boa